é uma visão incongruente, mas compreensível para todos os homens que ainda não sentiram Deus dentro de si mesmos. Então, o procuram fora. E para aqueles a quem Jesus é referência, como um representante do céu, passa a ser a referência da perfeição e do amor. Obrigado, Benício. Obrigado, Oswaldo. Bom, gente, nosso encontro hoje vai mergulhar um pouquinho mais nessas questões do Oriente. Nós não vamos falar especificamente detalhes do hinduísmo. Nós vamos fazer um apanhado geral, mesmo porque o tema é bastante extenso, mas vai dar para a gente ter uma boa noção aí da temática. Essa imagem é a imagem de Rama, né, um dos grandes, dos avatares, né, do hinduísmo. Uma coisa que é interessante de nós notarmos é que toda imagem dos deuses hindus, eles são de cor azul, né? A cor azul, segundo essa expressão da arte hinduísta, é a cor da espiritualidade, né? Eles são azuis porque eles são elevados espiritualmente, ok? Muito bem, porque eles se diferenciam, né, do restante da população. Quando a gente fala de hinduísmo, quando você fala de Índia, na verdade, especificamente falando da Índia, muitas imagens vêm à nossa mente, né? Talvez a primeira ideia que possa surgir sobre a Índia seja de um país de muita espiritualidade, tá? De muitas cores, de muitos deuses, mas também de muita pobreza e de uma acentuada injustiça social, ok? A Índia não é um local de povos ignorantes e bárbaros, né, dotados apenas do politeísmo, adoradores de deuses antropomórficos, como a gente pode ver em algumas literaturas, principalmente a literatura orientalista do século XIX na Europa. Uma coisa que a gente precisa deixar definido aqui é o termo orientalista. Ele tem dois significados. Uma é pejorativa e a outra, ela reflete justamente o aspecto de pessoas que se aperfeiçoam no tema do Oriente, no tema da Índia. No século XIX, quem era o orientalista? O orientalista era o europeu, especialista na cultura indiana, mas quando ele vai tratar dessa questão da cultura indiana, ele trata de maneira preconceituosa. Portanto, quando você fala que alguém é orientalista, você primeiro precisa entender qual é o contexto do termo. Se você pega, por exemplo, o Edgar Armond, os críticos dele viviam falando que ele era orientalista, que ele era esoterista. O Edgar Armond nunca negou que era orientalista e esoterista. Por quê? Porque ele era um estudioso da cultura oriental e um estudioso do esoterismo. Portanto, ele era orientalista, ele nunca negou isso. A questão é que os críticos faziam essa referência dentro do termo pejorativo, como se tudo aquilo que estivesse ligado ao Oriente fosse uma coisa de menor valor, fosse uma cultura de menor valor, uma cultura inferior. Por isso está vinculado ao preconceito. É o que se chama, na historiografia, de visão eurocêntrica. Ou seja, somente a Europa é o centro da civilização, o restante das civilizações, elas são inferiores e precisam do aporte europeu para evoluir. Isso é um exagero, né? De fato, analisando a história do ponto de vista tanto do Oriente quanto do Ocidente, nós vamos encontrar culturas que se desenvolvem, cada uma a seu modo. Obviamente que a Europa ela tem uma característica mais urbana, mais industrializada. Tá? Então, portanto, ela tem um perfil de evolução diferenciado. Agora, você não pode colocar num pacote específico, considerando como inferior, as culturas que não têm esse desenvolvimento que teve aí a cultura europeia.
tá? Ou seja, então, dentro da visão do orientalismo, você tem duas formas de enxergá-lo. O orientalista intelectual do século XIX na Europa, que fazia estudos sobre o Oriente, mas sempre nessa condição: nós, europeus, somos superiores, ok? E você tem o orientalista, que é a pessoa que se dedica a estudar o orientalismo, as religiões orientais, a cultura oriental, mas apenas do ponto de vista do estudo. Eu nem poderia dizer de uma forma neutra, porque eu não acredito em neutralidade em nada daquilo que o ser humano faz. Tudo aquilo que você faz, ele está imbuído de uma intenção. Tudo aquilo que você faz, você carrega em si uma vontade, um desejo. Então, não existe essa entrar neutro. Você pode entrar o mais neutro possível, fazer o possível para que essa neutralidade seja alcançada. Mas uma neutralidade total, eu não acredito, ok? Então, o que acaba acontecendo? Quando você vê esses europeus orientalistas do século XIX fazendo essas menções desonrosas, isso leva a uma série de reflexões, porque vai ficar evidente o quê? Que se criou uma imagem distorcida dos povos do Oriente. A Índia e outros povos do Oriente, eles sofreram com essa visão limitada e preconceituosa. E a gente vai olhar a própria Índia, por exemplo, é um país que tem uma densidade demográfica bastante... É um aglomerado, né, de saris, né, que são aqueles turbantes femininos, multicoloridos ali, concentrados por metro quadrado. Tá? A Índia é um país de muitas cores. A Índia é um país de muitos contrastes. É o segundo maior país em termos de população que existe no mundo. A Índia perde apenas para a China, né? E nesse aglomerado todo, essa massa humana que está ali em pleno desenvolvimento, nós vamos encontrar pessoas que vão sair da sua rotina tradicional do trabalho e vão buscar os ashrams, ou os templos espirituais, os templos para meditação, né? O ashram é o templo, é o espaço em que a pessoa busca o quê? A solidão contemplativa. Então, você pega um funcionário de uma grande empresa de tecnologia, você pega a Microsoft, por exemplo, eles têm filiais na Índia. Nós vamos ver ali um grande empresário da Microsoft, um grande trabalhador ali da área, saindo do seu momento de profissional e indo para um templo para fazer o quê? Meditar. Para os indianos, é comum esse profissional da empresa sair da sua jornada de trabalho e se direcionar a um templo justamente para buscar o quê? Se desintoxicar, buscar aliviar as tensões. E na Índia, como é cultural, eles buscam muito essa questão da meditação, faz parte da sua cultura. Esses níveis sociais e econômicos que nós encontramos na Índia, eles se refletem também nas questões religiosas e filosóficas. Porque você vai ver pessoas de níveis sociais diferentes, tá? Religiões diferentes convivendo num mesmo espaço de forma harmônica. E isso é uma coisa muito interessante, porque passa a fazer o quê? Ele forma a identidade do próprio país. Ou seja, a Índia é um país que encontra na diversidade a sua unidade. O que acontece é que parte do mundo ocidental vê isso com desdém. Então, a Índia ela consegue transitar entre passado e o presente, evocando o quê? Seus costumes, trazendo para o presente a veneração dos seus antigos mestres e dos seus deuses. Ou seja, a valorização desses personagens é o que torna o povo indiano mais conectado com a sua história. E com isso eles aprendem o quê? A preservar esse tesouro. É muito curioso esse sentimento nacional, esse sentimento de amor pelo seu passado, pelos personagens que construíram a história da Índia e são venerados até hoje. Nós, no Ocidente, temos um problema com isso.
Veja bem, a Índia, eles conseguiram sobreviver aos seus colonizadores, principalmente a Inglaterra, que fez um estrago enorme por lá, mas eles não romperam com a sua tradição. É só a gente olhar toda a mitologia hindu, que continua influenciando em muito a população indiana. A gente precisa... O Brasil, ele tem muito que aprender com essas coisas também. Porque essa característica de você evocar o seu passado como algo de extrema importância é o que faz é o que constrói, faz parte desse alicerce de uma nação forte. Infelizmente, no Brasil, nós tivemos uma construção cultural nesse aspecto, em relação aos nossos antepassados, extremamente deficitária. Nós não louvamos os personagens do passado. Então, quando a gente aprendeu que grandes líderes fizeram grandes coisas, hoje, muitos historiadores tentam desconstruir essa história. Vocês pegam, por exemplo, nós temos um personagem na nossa história brasileira chamado Dom João VI. Tá? O Dom João VI é um personagem ridicularizado pela nossa história. Fizeram apenas um único filme sobre ele, e o filme coloca ele na condição de um idiota, é uma sátira. Eu não digo que não possa ser feito, eu acho que pode, mas veja bem, mas você tem que ter um projeto que construa também aquilo que realmente aconteceu, para depois você entrar na sátira, na brincadeira. Né? Mas no Brasil a gente foi construindo a história dos nossos personagens, ridicularizando-os. Fizemos isso com Dom Pedro I, fizemos isso com Dom Pedro II, fizemos isso com Dom João VI. Tá? Não é colocá-los na condição de mitos, de seres iluminados, é colocá-los na condição de pessoas que são personagens que fizeram a nossa história, com todos os erros e com todos os acertos. Na Índia, esses grandes personagens tiveram erros e acertos também. Só que nós ainda não aprendemos isso. Nós ridicularizamos os nossos personagens e valorizamos personagens que não mereciam ser valorizados. Justamente por levar um processo de desconstrução da nacionalidade, do sentimento patriótico, do sentimento de amor que as pessoas devem ter pela sua nação. Infelizmente, no nosso país, isso ainda é uma constante. Ok? Vamos lá. Bom, quando a gente fala da Índia, a colonização inglesa, especificamente, tá? Ela causou, assim, ela trouxe muita dor para o povo indiano, né? Aliás, todo processo colonizador é doloroso, tá? Não existe processo colonizador que não causou um certo estrago, ok? E aí a Inglaterra, você vai ver a história da Inglaterra invadindo a Índia por volta de 1858, e tempos depois a Índia, através de uma guerra de independência que acontece que eles conseguem em 1947, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. Então, a partir de 47, a Índia passa a ser independente, mas isso custou muito caro. E 3 figuras vão se destacar aí nesse momento, que é o Gandhi, ou Mahatma Gandhi, né, a grande alma, o Jawaharlal Nehru, ou Pandit Nehru, né, que foi o parceiro do Gandhi ali, ambos estiveram ali trabalhando pela libertação da Índia, e o Winston Churchill, né, que foi o primeiro-ministro inglês, que, aliás, ele morria de ódio do Gandhi, justamente pela postura que o Gandhi tinha, essa postura pacifista. Okay? Então, esses 2 líderes indianos conseguiram a união entre hindus e muçulmanos por meio de uma prática, né, por meio de uma técnica que eles chamam de satyagraha, ou seja, é o método da não violência para pressionar as autoridades inglesas a deixarem o seu país. O primeiro-ministro inglês, na verdade, o Winston Churchill, que foi um grande estadista, na minha opinião, ele levou um baile desses 2, né, e acabaram deixando ali, a Inglaterra acabou deixando o país, não teve jeito, eles acabaram tendo que sair e deixar a Índia tomar o seu rumo. Mas fizeram um estrago muito grande. O que acontece é que, infelizmente, após a independência da Índia, eles não conseguiram manter ali o quê? A sua unidade territorial,
e aí começou o processo de divisão dentro da Índia. Então, em 47, já com a independência da Índia, você vê a Índia se dividindo em... Você tem uma Índia majoritariamente hindu, tá? Se dividindo junto com os muçulmanos, e aí criaram o Estado do Paquistão, né? Que é um Estado muçulmano. Okay? O Gandhi não queria isso, mas acabou acontecendo. Então, e o próprio Gandhi ficou conhecido aí como o líder da manifestação pacífica ou da revolução sem armas, né? Há muitas histórias sobre o Gandhi. Eu queria destacar, eu ia pegar esse livro, peraí. Não sei se alguém aqui conhece, mas eu recomendo essa obra. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó. Esta Noite a Liberdade. Depois eu coloco lá no grupo também, tá? Essa obra é antiga, tá? Essa obra é a história do Gandhi, a história da libertação da Índia. É um livro bastante volumoso, tá? É um livro bastante volumoso. Mas esse livro conta a história, ele tem 579 páginas. Essa edição que eu tenho aqui, ela é de... Nem sei de que... 1980, 1975, essa edição. É uma edição antiga já. Mas é uma das grandes referências sobre a história do Gandhi, sobre a libertação da Índia, tá? Aliás, conta episódios muito interessantes da própria busca espiritual do Gandhi para conseguir chegar aí aonde ele chegou, tá? Ele foi uma pessoa que ele foi se construindo. Ele não nasceu Gandhi. Ele foi se construindo. Ele conseguiu esse processo de construção, tá? E essa obra vai retratar bastante aí a história dele. Eu recomendo, porque é uma obra extremamente importante, é um clássico da história, para a gente poder entender. Bom, vamos lá. Portanto, quando a gente vai falar da Índia, né, ou seja, a pátria do rio Ganges, né, o rio sagrado, ela despertou tanto quanto o Egito, a China, o interesse do Ocidente. Veja bem, não se resume a descoberta da Índia apenas do ponto de vista das invasões colonizadoras, tá? Nós vamos ver ali, visitando a Índia, num primeiro momento, pessoas que estavam interessadas em sua cultura. Porém, o que acontece? Essa busca pela Índia, nós vamos dividi-la em dois momentos, ou melhor, em dois grupos. Você tem, num primeiro momento, um grupo que foi lá, analisou a Índia, mas não entendeu absolutamente nada do que estava acontecendo lá. Eles interpretaram tudo errado. Distorceram ensinamentos de tradições milenares, temas que só podem ser compreendidos por meio da meditação, do silêncio introspectivo. Eles acabaram distorcendo absolutamente tudo. Bom, é um hábito que não foi cultivado por nós ocidentais, né? O hábito da meditação, do silêncio introspectivo. Então, eles não entendiam aquilo. Então, o próprio esoterismo hindu, que é recheado de símbolos, que vão conduzir... o símbolo, ele conduz o adepto à verdade, mas ele não é a verdade. É uma coisa muito interessante, porque se você não entende isso, você distorce a visão que se tem das religiões orientais. Ou do próprio esoterismo. O símbolo, ele te conduz à verdade, mas o símbolo não é a verdade. Agora, interpretar tudo isso, o que exige da pessoa? Exige maturidade, exige introspecção, aquela meditação no silêncio contemplativo, e o Ocidente não estava preparado para isso. Tá? E existe uma coisa que é importante de nós entendermos, que é a diferença de símbolos e sinais, ok? Símbolos e sinais não são a mesma coisa. A simbologia, a simbologia dos sinais, ela tem uma outra característica. Então, se você olhar, por exemplo, o símbolo do esquadro e do compasso na maçonaria, ele tem um significado. Ele tem uma interpretação. Ele não é um sinal que te indica especificamente uma direção. Ele é uma simbologia que precisa ser desvendada. Vocês pegam, por exemplo, a suástica, né? Lembram da suástica do Hitler? Pois é, a suástica do Hitler
é uma dessas propostas, tá? Opa, eu me adiantei aqui. A suástica do Hitler é uma simbologia, né? Mas veja bem, eu falo suástica do Hitler, mas ela não é do Hitler, né? A suástica, ela é um símbolo sagrado hindu. Vocês vão ver algumas estátuas do Buda que tem a suástica, o Buda, a estátua dele está com a suástica no peito. Aí você olha e fala, mas essa não é a suástica nazista? Ela é a suástica hindu que o Hitler se apropriou desse símbolo para o nazismo. Ah, mas a simbologia da suástica, ela tem toda uma interpretação. Os sinais são informações e sugestões que te induzem a fazer uma coisa, a cometer um ato. Ou seja, uma placa de trânsito indicando proibido parar, você já sabe que você não pode parar. Então, sinais e símbolos são coisas diferentes. E na mitologia hindu, no esoterismo hindu, o que você mais tem é simbologia. Agora, você não interpreta isso olhando, ou não se espera que o mestre ou que o guru vá te explicar aquilo ali. Ele vai deixar você no silêncio muito tempo. Você vai buscando. Ele vai transmitir nos ensinamentos, e a pessoa vai pegando esses ensinamentos e transformando isso em quê? Ele vai usando a sua intuição, e com a sua intuição, ele vai desenvolvendo o seu projeto, ele vai interiorizando o ensinamento. Por isso que esse primeiro grupo de ocidentais que chegaram ali na Índia entenderam tudo errado. Tudo bem até aí, Mazé? Vamos lá. Você quer voltar um pouquinho? Porque Pode ser. A Rita, ela perguntou sobre, quando você estava falando da Índia, quando eles se unem em unidade, né? Então ela pergunta assim, o fato de se aproximarem, formando uma unidade, é vista com desdém ou ameaça? Veja bem, quando você fala do hinduísmo, eu vou deixar para responder essa pergunta um pouco mais para frente, porque eu vou falar um pouquinho mais da característica do hinduísmo, tá bom? Ok. Tá. Tanto a Vânia quanto a Iris, elas falaram das novelas, que mostram uma forma... A Vânia destacou a questão da forma séria, né, no Novo Mundo, inclusive nos tempos do Imperador na Globo. Sim. Ela lembrou. A Iris falou do cinema, que valoriza os ancestrais, por exemplo, ela deu exemplo dos Estados Unidos, né? Por causa do cinema, muita gente valoriza mais ancestrais dos Estados Unidos do que daqui, no momento que você estava falando do nosso povo, né? Uhum. Pois os americanos sabem valorizar a história deles. Sim. A Jacira faz uma pergunta. Qual ou quais das origens das tradições do povo hindu? Tá, eu vou falar sobre isso também aqui mais pra também daqui a pouco, né? Uhum. Uhum. Essa questão da valorização dos ancestrais norte-americanos, você vê como que é tão forte o negócio lá que eles influenciam outros países. Eles têm essa valorização. Tanto que é até exagerada, né? É até exagerada. Vocês podem ver que no cinema americano, o mocinho é sempre o americano. O Capitão América, ele é o americano. O Super-Homem, ele é o americano. Por quê? Porque eles valorizam a terra deles. Eles valorizam a terra deles. Eles sabem quanto lhes custou desenvolver o país que eles têm hoje. Não estou dizendo que eles são os mocinhos de tudo, não é nada disso. Só estou falando o seguinte, o sentimento de nacionalismo que eles têm é forte. É forte. Então, assim, eles veneram George Washington, primeiro presidente. Aliás, se vocês olharem no History, se eu não me engano, tem um capítulo só sobre George Washington. É impressionante como o que esse cara fez nos Estados Unidos. E o americano sabe valorizar isso. Né? Ele valoriza aquelas pessoas que deram o seu sangue pela sua nação. Aqui, nós, infelizmente, por causa dos nossos professores de história, que são muito voltados para a ideologia marxista, eles tentam desconstruir essas valorizações. Eles tentam ridicularizar tudo isso. Então, eu tenho muitas dificuldades com essas coisas. Muitas restrições. Muitas restrições com esse tipo de comportamento, onde você desvaloriza o que é teu e fica valorizando o que é do outro.
Então, isso daí é um pouquinho complicado. E nós soubemos, infelizmente, nós não soubemos lidar muito bem com essa situação. Aí você pega um livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma obra maravilhosa, e tem pessoas que rechaçam essa obra porque diz que é um folclore, que é uma história inventada por um espírito que não conhece a história do Brasil. O que você vai falar? A cabeça dele foi construída dessa forma. Não tem o que você argumentar. Você tem que tocar o barco, você tem que pegar os pontos fortes da nossa história, ressaltar e tocar para frente. O que vai fazer? A cabeça da pessoa foi formada desse jeito. Ok? Ainda sobre a suástica, a Janice nos lembra que ela é um símbolo de paz, prosperidade e boa sorte para quase 2 bilhões e 300 milhões de pessoas, né, um terço da humanidade. A maioria delas se encontra na Ásia, onde é um emblema sagrado para o budismo, hinduísmo e jainismo. E o José Joaquim pergunta, você vai falar das seitas daqui a pouco, não foi isso? Você falou? Falar do quê? Das seitas da Índia. Ele perguntou qual seita Gandhi assumia para si. Qual seita o Gandhi assumia para si? O Gandhi, ele era jainista, né? Ele era jainista. Tá? É uma das religiões mais antigas da Índia, o jainismo, tá, gente? Ok? Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Quando você vê esse tipo de comportamento, fazendo essa leitura que esse grupo fez, precipitada da Índia, você vai ver começar o quê? A visão dogmática, uma visão muito estreita para aquele que é diferente. E aí eles não conseguem entender a experiência de profundidade reflexiva que existe na cultura indiana, e eles começam a inventar histórias, distorcem realidades, e aí o que acontece? Eles não sentem a espiritualidade no Oriente. Como eles não sentem, eles ridicularizam. Aí vai surgir a ideia de que os indianos eram povos bárbaros, de fala grosseira. Sendo assim, eles deveriam ser classificados ou nomeados e divididos em grupos específicos para poder você colocar um rótulo neles e promover o processo de manipulação. Então, na verdade, esse primeiro grupo que chegou ali com os colonizadores fizeram isso. Porém, nós temos uma segunda tentativa, tá? De grupos de pessoas que chegaram na Índia e queriam chegar para penetrar nos mistérios da Índia. Tá? Não daquela Índia que a gente vê na televisão, que apresenta ali uma espiritualidade para turista, que ficam vendendo coisas na rua, levando as pessoas para visitar templos, essas coisas. Isso é espiritualidade de midiática. Isso é espiritualidade de turista. Né? Se você quer conhecer a Índia iniciática, você tem que sair desse roteiro turístico e se embrenhar ali mais para dentro da Índia, para conhecer os templos iniciáticos de verdade que ainda existem. Tá? Claro que hoje esses templos não são templos suntuosos, gigantes, são muitas vezes chácaras, espaços pequenos, mas que ainda trazem essa coisa da iniciação. Tá? Então, quem visita a Índia precisa estar atento a isso. Né? Você tem uma espiritualidade para turista, né? E você tem uma outra que ela precisa ser encontrada em lugares específicos. Infelizmente, o que a gente vê na Índia, quando você chega lá, é um país de muitos contrastes sociais. Né? Isso é muito acentuado ali, tá? Então, em vários centros urbanos, a visão que se tem de cima é que a Índia é uma favela a céu aberto. Você passa de avião quando você está chegando ali em Mumbai, em Jacarta, a visão que você tem de alguns pontos é tenebrosa, tá? E você vai andando pelas próprias cidades e vai vendo a pobreza, a superlotação, né? Essa quantidade, esse emaranhado de seres humanos convivendo no mesmo espaço com boi, com vaca e até com ratos, né? Não são aqueles ratos daquele templo que muitas vezes passa na televisão. São ratos que convivem nas favelas, nas moradias das pessoas. São os chamados párias da sociedade que vivem ali com menos de $1 por dia. Menos de $1 por dia. Tá? E, infelizmente, a Índia ela tem esses contrastes, apesar de todo o processo de espiritualização que nós conhecemos. Porém,
vamos entrar especificamente num tema que são as castas, né? A classe social na Índia, ela não permite mobilidade. Tá? A ideia é essa, não permitir mobilidade, ou seja, por mais que você seja uma pessoa articulada, ambiciosa, com grande potencial de fazer fortuna, e mesmo fazendo fortuna, porque tem pessoas que vieram de baixo mesmo e fizeram fortunas, as pessoas na Índia vão continuar tratando você como se pertencesse a uma casta inferior à casta em que você nasceu. É um contraste muito grande, né, em uma nação que já foi o berço da religião, mas é uma realidade que se encontra na Índia. Aliás, é um dado muito curioso na Índia, né? Na Índia você pode mudar de religião quantas vezes você quiser. Você só não pode mudar de casta. Olha só que interessante, né? O sistema de castas surgiu ali por volta de 2500, 2700 antes de Cristo. É um sistema hereditário, ou seja, se você nasceu numa casta inferior, o seu filho também pertencerá a essa casta inferior, ainda que ele conquiste alguma posição social na vida. Essa marca vai ficar nele, tá? E até pouco tempo atrás, os próprios casamentos entre castas diferentes não são bem vistos, são proibidos, tá? E o que acontece é que, principalmente, você vai para a zona rural, a zona urbana, você tem um pouquinho mais de maleabilidade nessa questão, mas se você vai para as zonas mais rurais, você entra para a roça lá, para o campo, é ainda muito forte essa questão da casta, tá? Pessoas são mortas, apedrejadas, se resolvem romper esse sistema, e aí você pega uma pessoa de uma casta alta e casa com uma de casta baixa, há diversos relatos de pessoas assassinadas por causa disso, né? Embora isso seja muito mais comum em áreas rurais, por quê? Porque você tem menos participação ali do governo, né? Menos participação dos órgãos públicos na contenção desses casos. Estupros são muito comuns na Índia, né? Em muitos lugares, e as pessoas não são punidas. Muito raro você ver punição. Você vê punição quando toma proporções muito gigantes, né? Cresce demais, cai na mídia, né? Então, esse daí é um problema sério. Então, o sistema de castas, ele carrega aí... Qual é a ideia que você vai ver no sistema de castas? A ideia que se tem do sistema de castas é o seguinte, que a origem do homem vem de Brahma. Portanto, cada ser humano, ele nasce de uma parte do corpo de Brahma. Então, se você nasce da cabeça de Brahma, você vai pertencer à classe dos Brahmanes, que são aquelas pessoas que têm maior poder, são os sacerdotes. Eles são uma classe totalmente imune a uma série de questões na Índia. Se você nasce dos braços de Brahma, você pertence à classe, aos Vaixás. E aí, para cada uma dessas classes, é uma parte do corpo. E você tem aqueles que são sem casta, que são aqueles que nasceram da poeira dos pés de Brahma. Então, esses são os impuros, os intocáveis. São os desprezados da sociedade, são os párias. Então, segundo essa maluquice toda, cada pessoa tem um papel a desempenhar na sociedade, formando o quê? Grupos hierárquicos com base no karma. Essa é uma grande diferença, muitas vezes, da interpretação do karma hindu para a lei de causa e efeito dentro do espiritismo e a própria versão que Jesus dá para as leis divinas. Para o hindu radical, o brahmanista, o karma você não mexe. Vai acontecer, tanto que isso é muito acentuado nessa questão das castas. Quando você pega a interpretação espírita do karma como a lei de causa e efeito, que está relacionada ao karma, porém, existe uma coisa que nós não podemos esquecer, que é um preceito cristão, né? Que o amor cobre uma multidão de pecados, ok? Então, ou seja, não existe, salvo
pontos específicos da vida da pessoa, não existe aquilo que se chama maktub, né? Que os orientais chamam de maktub. É isso, ponto final e acabou. Né? Muita coisa pode ser mudada na vida de uma pessoa de acordo com a maneira como ele vai desempenhar aí o seu aprendizado. Claro que existem pontos específicos que são irretocáveis. Tá? Mas veja bem, nas castas hindu, por exemplo, você não tem essa maleabilidade. Você nasceu ali, ali você vai ficar até morrer. Faz parte de uma programação. Aí a gente pode olhar e falar assim, nossa, mas que absurdo isso lá na Índia, né? Nós no Ocidente não temos isso. Temos sim. Temos sim. Teoria da predestinação de Paulo, de Martinho Lutero e de João Calvino. Elas se diferem um pouco em algumas coisas, mas elas querem dizer o quê? A teoria da predestinação está dizendo o quê? Que Deus já colocou um selo em quem vai ser feliz e em quem vai ser infeliz. Tá? Então, ou seja, nós no Ocidente também não fugimos disso não, viu, gente? Não adianta sair criticando o pessoal lá, porque nós também desenvolvemos isso aqui no Ocidente de uma outra forma. Então, a questão aqui também, a gente precisa entender é que alguns historiadores, é importante isso, tá? Alguns historiadores, eles mostram, através de uma série de estudos, que esse sistema de castas indiano, até o século XVIII, ele não era tão rígido. Havia uma maleabilidade, uma possibilidade de você sair de uma casca e ir para outra. A questão é que essa flexibilização, ela passou a ser regulada pela colonização britânica. Os ingleses, quando chegaram na Índia, eles pegaram essa cultura das castas e a mantiveram num sistema rígido. Veja bem, gente, eles chegaram lá em 1858, só saíram em 1947. Por que eles fizeram isso? Porque era mais fácil para eles dominarem, para eles controlarem o povo. Ou seja, fulano é um pária da sociedade, é o que você vai ser, um pária da sociedade. Não, a sua cultura não permite que você cresça. Então, veja bem, você tem o sistema de castas até o século XVIII, ele tinha uma maleabilidade nele. Ele não era tão rígido assim. O que acontece é que, com a colonização britânica, eles usaram esse instrumento e enrijeceram mais ainda. Porém, veja bem, quando você fala oficialmente, a partir de 1950, fica proibido você desconsiderar qualquer pessoa por causa da sua casta. Ou seja, você agir com preconceito. Os Dalits, principalmente, né, que são considerados no regime de castas, os impuros, né? Por quê? Porque nasceram da poeira dos pés de Brahma. Então, eles não podem ser tocados, porque eles são sujos, são inferiores. Então, a partir de 1950, é proibido você desconsiderar essas pessoas. Mas, veja bem, embora você tenha hoje uma Índia moderna, com um pensamento já bastante melhorado, principalmente, como eu falei, nas zonas rurais, isso ainda é muito forte. É muito comum nós vermos crimes sendo cometidos de ambos os lados, porque mantiveram determinadas relações e isso acabou acarretando uma série de desonra, né? A Índia é uma democracia parlamentar, tá? Ela tem, ainda nesse campo social, ainda tem uma batalha muito grande ainda ali pela frente, tá? Mas, veja bem, é importante nós entendermos que nem toda a cultura indiana, ela aceita esse sistema de castas. Você vai pegar nos centros urbanos, por exemplo, hoje você tem mulheres indo para a universidade, né, mulheres já se tornando independentes, homens que saíram dessa casta dos Dalits, né, dessas castas inferiores, foram para a faculdade, se tornaram pessoas extremamente importantes na sua área profissional e ascenderam economicamente. Então, hoje você vê já um desejo e uma vontade de mudar. O que é interessante de se ver é o seguinte, nem todo o sistema hindu, ele preservou o regime de castas. O budismo rompeu com isso, lembrando que o budismo sai do brahmanismo, tá? Sai do hinduísmo.
uma das ramificações. O budismo rompeu com o sistema de castas e o próprio jainismo também rompeu com o sistema de castas. Há algumas informações, por exemplo, nessa transição para a busca da independência da Índia, tá, por Mahatma Gandhi, os críticos, eles falam que o Gandhi tem um papel importante aí por manter o sistema de castas. Aí a pergunta que a gente faz, mas o Gandhi, nesse processo de libertação da Índia, de independência, ele a filosofia dele era que se mantivesse o sistema de castas? Sim. Sim. Mas veja bem, você tem que entender o contexto que o Gandhi que estava envolvido. Se ele, naquele momento da independência da Índia, lutasse para o sistema de castas, para romper, eliminar o sistema de castas, eles não conseguiriam a libertação da Índia, a independência da Índia. Por quê? Porque boa parte dos empresários, daquelas pessoas que tinham dinheiro na Índia, que estavam ao lado do Gandhi, eles mantinham o sistema de castas. Aquilo era importante para eles. Então, se o Gandhi rompesse com esse sistema, ele não receberia apoio de muitas classes importantes que, naquele momento, estavam fazendo a diferença no processo de independência da Índia. Tanto ele não aceitava o sistema de castas, que ele casou suas filhas com pessoas de castas sociais diferentes. Tá? Então, quando vocês verem aí, o Gandhi, tá, não sei o quê, mas ele alimentou o sistema de castas. Entendam o contexto da época. Entendam por que ele fez isso. Ele abriu mão de uma situação porque ele sabia que lá na frente isso seria trabalhado. Mas primeiro o quê? A independência. Porque se ele lutasse pela independência e a abolição do sistema de castas, ele não teria apoio. Ele não teria apoio quase das classes mais fortalecidas da Índia contra os imperialistas britânicos. Então, ele foi estratégico naquele momento. Deus. Vamos lá. Ok. Diga. Não, apenas fazendo uma analogia disso que você está falando, nós entendemos também, ele manteve esta condição para manter a unidade. Para manter a unidade. Senão ele não conseguiria levar a nação indiana à liberdade. Isso. A Jéssica fez uma pergunta aqui, ela leu que o Rama, quando criou as castas, tinha intenção boa, mas ao longo do tempo as pessoas levaram isso para outro lado. Uhum. O que acontece é o seguinte, isso é uma coisa que a gente tem falado, e alguns autores também têm proposto isso, que é o seguinte, toda pessoa que lança uma proposta, seja uma filosofia ou uma doutrina, a filosofia e a doutrina, ela só se mantém aquilo que ela é enquanto o seu líder está vivo. Quando o seu líder vai embora, que essa filosofia, essa proposta passa para outras pessoas, ou expande, ela começa a sofrer um processo de transformação. Por isso que a gente fala do pensamento de Jesus, da forma como ele idealizou, só ele fez. Só ele fez. Do pensamento do Platão, da forma como ele idealizou, só ele. As outras pessoas vieram e começaram a interpretar Platão, interpretar Buda, interpretar Jesus. E aí o que acontece? Há a interferência das políticas, há a interferência das culturas, que muitas vezes são diferentes, querem absorver aquele conhecimento, mas são diferentes as culturas. Então começa o processo de adaptações. Vocês podem ver que no próprio hinduísmo, na Índia você vai ver mais de 300 milhões de deuses e avatares. Então, cada um com ideias diferentes. Você colocar tudo isso num pacote é difícil. Você manter a unidade de princípios de um pensamento, de uma liderança, é muito difícil. Eu acho que aqui a gente pode unir essas três questões numa só, para você responder. Por exemplo, a Polônia perguntou, a pobreza está ligada às castas? Quem determina de qual parte do corpo cada um nasceu? A Rita perguntou. E a Janice também ainda complementa. A Janice fala, estas castas são muito primitivas no século XXI. Ninguém pode evoluir.
se você quiser. As castas, elas são determinadas pela hereditariedade. Se você nasceu de uma família pobre, você é um Dalit. Se você nasceu de uma família Brahmani, você é um Brahmani. Se você nasceu de uma família de funcionários públicos, você está dentro dessa casta de funcionários públicos. Você já pertence a essa casta. Isso era muito utilizado no sistema feudal na Europa. Tá? Eu acho. Ok. Ainda o Vladimir, falando sobre as castas da sociedade têm suas distorções amenizadas por planejamentos encarnatórios ou nada se salva? Eu acredito que sim. Acredito que sim. O que acontece é o seguinte, o homem ele precisa entender o seguinte, não existe nada imóvel no processo evolutivo. Muitas vezes as grandes... Olha, é só vocês olharem o que está acontecendo na ilha cubana. Deem uma olhada no que está acontecendo em Cuba. Olha a Cuba está passando por um novo processo revolucionário. Só que dessa vez você não tem uma liderança ali dentro, uma figura. Você tem um povo que está cansado de vivenciar aquele tipo de vida, aquele tipo de situação, tá? Quem esteve lá pode falar, eu estive lá, a Maria José esteve lá, mais vezes do que eu. A gente sabe como é que vive o povo cubano. O povo cubano vive com um ovo e um pé de frango e um pedaço de frango por mês. É o que o governo permite que você compre. Como romper com esses sistemas? Quer dizer que então ali é um karma deles, eles têm que viver aquilo ali para sempre? Claro que não. Alguém tem que romper com isso. Então a população está se unindo, está revoltada por essa situação. Por quê? Porque estão cansadas. É aquilo que a gente fala. Diferença social vai existir sempre. Injustiça social é outra conversa. Então essas precisam ser rompidas. Porque senão tudo fica na conta de karma. Ah, é o seu karma, você tem que viver isso. Não, peraí. As coisas não podem funcionar dessa forma. O processo ele é sempre de construção para o melhor e não para pior. Como é que pode ser? Quer dizer que uma pessoa tem o karma de, por exemplo, de se unir a outra e essa pessoa maltratá-la o resto da vida? Espancá-la até a morte? Ganharam o que com isso? Nada. Ganharam foi uma dívida maior para a próxima encarnação. Né? Por isso que Jesus falou do divórcio, lembra quando Jesus falou do divórcio? Porque, segundo os judeus, você não podia se divorciar. Ou seja, é um karma, então, você tem que conviver pro resto da vida com tal pessoa, ainda que ela te faça todo o mal do mundo. Jesus disse o quê? É lícito que você dê a carta de divórcio à sua esposa. Ou seja, Jesus percebeu o que estava acontecendo. Então, ele rompe com isso. Ou seja, se as pessoas não resolverem quebrar essas injustiças, quem está lá em cima não vai fazer isso. É muito difícil. É uma outra figura que acaba se destacando e que percebe, né? Mas são espíritos diferenciados, né? São espíritos diferenciados. Okay? Ainda sobre as castas, só para você continuar depois, a Jacira pergunta, e quanto ao conceito de que as castas foram estabelecidas pelos capelinos? Então, mas você sabe que, veja bem, mesmo não importa por quem as castas foram estabelecidas. Na verdade é o seguinte, quem eram os capelinos? Os capelinos eram espíritos que falharam lá em Capela, né? Na constelação do Cocheiro. Eles falharam, por isso eles vieram para cá. E ainda vindo para cá, cometeram uma série de atrocidades. Muitos capelinos no planeta cometeram uma série de atrocidades. Ou seja, não veio para cá gente boa. Os capelinos já vieram para cá, foram expulsos porque não estavam fazendo coisa boa lá. E ainda tentaram continuar a expandir aí as suas insanidades. É que o tempo foi burilando tudo isso. Mas você pega, por exemplo, um espírito como Adolf Hitler, por exemplo. Esse aí teve que ir embora de novo, de outro planeta. Ou seja, saiu de um, veio para outro. E desse já vai para outro. Por quê? Porque não valorizou, porque não teve jeito. Então, assim, o fato de ter vindo de Capela já denota que o cara não era boa coisa. Ele podia ser muito inteligente, mas não era boa coisa, né? Carregava uma moral extremamente questionável, né? Tá bom? Podemos continuar? Sim, eu acho que sim. Vamos lá. Então, vamos lá. A Índia iniciática. Eu acabei de falar que a Índia ela possui ali aproximadamente uns 300 milhões de deuses, né? É Deus para tudo que é jeito, né, na Índia, né?
A tradição espiritual da Índia, ela tem uma base na Trindade Sagrada, como boa parte das religiões, né? No cristianismo, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Na Trindade hindu, você tem Brahma, que é o criador do universo, você tem Vishnu, que é o que preserva, e você tem Shiva, que é o destruidor, né? Porque, segundo a lógica hindu, o que acontece? Todo o processo de criação tem o seu processo de destruição, né? Tudo se renova, né? Por quê? Porque as coisas são impermanentes, né? Como nos ensina o budismo. Então, essa Índia iniciática, essa Índia profunda, mãe das religiões, ela é bem diferente daquela Índia propagada nas telas do cinema, tá, gente? Aquele exotismo dos encantadores de serpentes, né, dos sadhus, né, aqueles yogis que ficam perambulando de tanga, uns com os braços, tem gente que fica com o braço, o cara faz 5 anos que tá com o braço estendido, nunca mais desceu, o outro dorme lá, os faquires em camas de prego, vão, enfim, desenvolvendo poderes para controle das necessidades fisiológicas, biológicas. Então, essa não é a Índia iniciática. Essa é a Índia estranha. Essa é uma Índia cheia de exotismo, não de iniciação. O ascetismo dos mestres iniciáticos acabou perdendo espaço para essa população, principalmente para essa população consumista que quer ver coisas diferenciadas, pela própria propaganda equivocada que os europeus fizeram da Índia. Ou seja, você quer ver coisa estranha? Vai para a Índia, né? Então, quando você entra em algumas capitais da Índia, você vê realmente um espetáculo, né? É gente fazendo tudo que é tipo de malabarismo, são pessoas tentando encantar serpentes, pessoas, enfim, cada maluquice que a gente vê faz parte da cultura, claro, faz parte da cultura, mas essa não é a Índia iniciática, tá? Aquela Índia milenar que desenvolveu o brahmanismo, o budismo, o próprio jainismo e o sikhismo. Naquele livro Religiões e Filosofias, do Edgar Armond, ele fala um pouquinho sobre essas religiões, tá? O que acontece é o seguinte, olha, você não vai ver só na Índia apenas propostas religiosas culturalmente indianas. Hoje na Índia, hoje não, né? A partir do século 8, 9, na Índia você já tem islamismo, você já tem cristianismo, e você tem até uma pequena comunidade judaica na Índia. Hoje essas religiões fazem parte do caldo cultural indiano, e eles convivem muito bem com isso, salvo algumas exceções, alguns grupos radicais que tem, principalmente nas correntes islâmicas e algumas correntes de outras ramificações religiosas da Índia. Mas, salvo esses grupos, a convivência religiosa entre eles é perfeita. Tá? Não tem essa agressão. Então, o próprio ateísmo, que como nós conhecemos hoje, eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso em encontros passados, é o ateísmo de fato, tá? Não é aquele, eu não acredito em Deus porque foi uma reação emocional de uma perda na família, então ele passou a não acreditar mais em Deus. É o ateísmo filosófico, do questionamento filosófico. Tá? Eu converso muito com os meus alunos do seguinte sentido. Professor, eu sou ateu, não acredito em Deus. Aí eu chamo ele e falo, senta aqui, vamos conversar. Por que você é ateu? O que é ateísmo para você? Por causa disso. Não. Então você não é ateu. Antes de você falar que você é ateu, você precisa primeiro pesquisar, você precisa primeiro questionar, indagar, levantar teorias, hipóteses. Você tem que ter um processo de antítese e de síntese. Tese, antítese e síntese. Se, em cima de tudo isso, nenhum dos argumentos satisfez você, aí você pode dizer que você é ateu. Professor, eu sou o quê, então? Diga que você é agnóstico. Diga que você é agnóstico. O que é o agnóstico, professor? O agnóstico é o São Tomé. É aquele que vê, eu preciso ver para crer. Não é o cara que não acredita e nem desacredita. Não sei o quê. Olha, eu acredito. Desde que eu veja. Desde que eu seja... desde que você me prove que isso realmente que isso existe.
Aí ele deixa de ser agnóstico naquela questão. Então, o que acontece? Esse ateísmo que nós conhecemos hoje, ele já está na Índia. Tá? Ele já é cultivado na Índia, principalmente em famílias onde o poder aquisitivo vem crescendo muito, porque você tem os novos milionários da Índia de 50 anos para cá. Então você vai ver esse ateísmo em muitos desses segmentos. Tá? Agora, se você deseja realmente buscar a Índia iniciática, você precisa procurar. Né? Nós temos no Brasil aqui um professor de Vedanta, eu esqueci o nome dele agora, eu fiz um curso com ele e eu esqueci o nome dele. Que ele foi buscar, ele era um profissional da área tecnológica, muito bem sucedido, e ele tinha uma insatisfação dentro dele que ele não sabia. Jonas Mazetti é o nome do cara. Jonas Mazetti. E o Jonas foi buscar numa escola iniciática na Índia, e ele explica isso, ele fala, você tem que procurar. Você não chega na Índia e já entra numa escola iniciática lá na capital, num grande templo. Não é assim. Você tem que ir no lugar certo. Senão, você é enganado até. As pessoas tiram dinheiro de você. Então, a filosofia hindu, ela precisa ser muito bem pesquisada dentro da própria Índia. Tá? Porque ela envolve, na verdade, várias escolas. O que é interessante nesse caldo cultural indiano, hinduísta, é a base que eles têm. A base do hinduísmo são os Vedas. Tá? Os Vedas são uma composição de 4 obras, que é o Rig Veda, o Yajurveda, o Samaveda e o Atharva Veda. São as obras que, até onde se sabe, em termos de religião, as obras mais antigas que se conhecem. A data específica desses textos está entre 1500 a 900 antes de Cristo. Ela é a base do desenvolvimento cultural hindu. Ou seja, quando você fala de hinduísmo, o hinduísmo é herdeiro de uma tradição védica. A cultura védica, ela vai influenciar diversos segmentos religiosos na Índia. Mas ela não surge como uma proposta religiosa. Olha que interessante. Os Vedas, né, a tradição védica, não é uma religião. São conhecimentos que são transmitidos oralmente a pessoas em processo de iniciação. Então, os Vedas, eles vão estimular o quê? As pessoas a viverem de forma correta. Porque o karma vai determinar a colheita do que foi plantado. Isso é lógico. Lei de causa e efeito. Ok? Então, esse tipo de conhecimento leva as pessoas ao quê? A repensarem as suas ações. Então, quando você fala dos Vedas, você não pode ver os Vedas, a tradição védica, que é a base religiosa da Índia, você não pode ver a tradição védica como uma religião específica, organizada. Ela é uma base de conhecimentos, ela é uma linha que foi desenvolvida com conhecimentos que faz com que as pessoas tomem rumos diferentes na vida. É óbvio que em cima disso eles foram construindo religiões. Então, se você olhar na tradição védica, por exemplo, é interessante ver como ela foi se desenvolvendo na própria Índia, porque ela engloba muitos aspectos da vida do ser humano. Você tem a Ayurveda, que é a medicina védica. Você tem a parte da astrologia. Você tem a parte da dança. Você tem o Tantra, né, que mexe muito com as energias sexuais. Você tem a parte da harmonização das energias do próprio lar. Você tem as artes marciais, as atividades energéticas para a saúde, que está relacionado com a yoga. Você tem a parte das meditações e você tem o autoconhecimento. Então, o Vedanta, ou a arte védica, ela engloba tudo isso. O que acontece é que as pessoas transformaram isso em propostas religiosas. Então, na cabeça do ocidental, isso é uma maluquice. Você só vai entender quando você passa a vivenciar aquilo. Quando você passa a interiorizar aquilo. A Índia, o hinduísmo, ele não é uma proposta de informação. Ele é uma proposta de transformação. Aquilo que eu já repeti quando a gente falou de iniciação. O Aristóteles dizia o quê sobre escolas iniciáticas?
As pessoas procuram escolas iniciáticas para promover uma transformação e não para receber um aprendizado. Óbvio que o aprendizado vem junto, mas esse aprendizado ele se transforma numa prática, ok? Então, essa é a grande diferença, e isso é o que nós herdamos da tradição hindu. Porque, olha, a gente aprende que o hinduísmo é uma proposta politeísta, certo? Por causa desses mais de 300 bilhões aí de deuses, né, de divindades. Mas veja bem, olha só que interessante. Cada adepto dessas correntes religiosas, eles são monoteístas. Por quê? Porque cada um tem o seu Ishtadeva, ou seja, o seu Deus particular. Então, ele é monoteísta. Ele entende os outros deuses, mas ele só faz a sua reverência a um só. Então, ele tem isso é uma forma de monoteísmo. Portanto, nós vamos ver sistemas diferentes, com práticas litúrgicas, pontos doutrinários diferentes, mas tem uma coisa que o hinduísmo, que é o conjunto das várias religiões da Índia, tem um ponto em que o hinduísmo, eles são conectados. Quais são esses pontos? São 3 questões específicas que conectam todo o pensamento hinduísta: evolução, reencarnação e karma, adotados por Kardec. Ok? Por isso que eu sempre falo, essa história de você falar que o Kardec, o espiritismo é tudo novo, para com essa conversa. O Kardec fez uma releitura do Oriente. Ele amplia alguns conceitos, ele mostra novas formas de verificar, ele tira aquele colorido excessivo das filosofias, ok? E ele direciona o pensamento para uma linha. Mas evolução, reencarnação e karma são tradições, fazem parte da tradição hinduísta. E são esses 3 pontos que unem o hinduísmo nas suas diversas manifestações religiosas. Então, os Vedas eles vão unir essas vertentes religiosas, por quê? Porque é o primeiro livro sagrado deles, né? Então, não dá para você falar. É muito comum a gente falar, porque assim, os livros sagrados sempre têm autores, né? Você pega a nossa Bíblia, cada livro da Bíblia, né? Você tem os evangelhos que são direcionados aí, atribuídos a um apóstolo, né? A um seguidor do Cristo, ou aos profetas, Moisés, etc. e tal. Ok? Então, existe um autor. Os Vedas, você não pode falar que tem um autor. Olha só que interessante. Na Índia, você tem um grupo chamado de rishis, que são sábios espirituais. São os médiuns do hinduísmo. Os rishis, considerados os autores das escrituras hinduístas, eles afirmavam que eles eram apenas intermediários da mensagem e não os seus autores. Olha só que interessante, a gente vê esse conceito no Espiritismo. Os rishis, que são considerados, vamos supor, como se fossem os médiuns do hinduísmo, eles não se consideravam os autores dos Vedas ou de qualquer outra obra sagrada. Eles diziam que eles eram os intermediários. Ó, me deram uma orientação, eu escrevi, tá aqui, ó, entreguei. Eu sou o mensageiro, estou entregando, não sou autor de nada. Porque segundo esses rishis, esses sábios do Oriente, as mensagens vieram do absoluto. Ou seja, eles consideram isso como uma mensagem vinda do próprio Criador. E é interessante a gente notar que o Kardec, ele fazendo uma releitura dos diversos pontos do hinduísmo, ele preferiu ocultar o nome dos médiuns em quase toda a sua obra. Nós sabemos quem foram alguns dos médiuns que ajudaram Kardec, mas não sabemos todos. E você pega o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, por exemplo, você tem o nome dos espíritos, mas você não tem o nome dos médiuns em questões específicas. Kardec teve o cuidado de esconder isso. Para poupar os médiuns de um problema grande, de uma investida muito grande da própria sociedade. Né? O Edgar Armond fez a mesma coisa na Federação.
tá? Nos documentos do Armon, eu estava dando uma olhada em várias mensagens que ele vai recebendo dos espíritos na federação, que ele ia recebendo do Bezerra, de Ramatiz, de Itaporã. Eu fiquei sabendo de alguns, quem eram os médios, porque eu fui atrás, eu fui pesquisar. Mas ele não escreve o nome do médium na mensagem. Ele só escreve que o grupo trouxe. Por quê? Porque o Armon valorizava essa coisa do grupo, né? Do trabalho em conjunto. O Kardec fazia a mesma coisa. Então, todo esse conhecimento, ele faz o quê? Ele visa a preparação do adepto dessas diversas correntes do hinduísmo para o quê? Para aquilo que é importante dentro do hinduísmo, o mergulho na própria consciência. Olha só que interessante, os rishis falam, eles se excluem, eles se eximem da responsabilidade do texto. Eu só estou dando um recado que Deus me mandou, que o absoluto me mandou. Eu não tenho nada com isso, eu não sou o dono disso, eu sou só intermediário. Por quê? O que o hinduísmo valoriza? Eles valorizam a busca da própria consciência. Eles não trabalham com revelações do mundo espiritual, no intuito de desvendar o astral. Então, essa história que a gente tem muito no espiritismo, né, de você conhecer colônias espirituais, a mais famosa é o Nosso Lar, isso nasce com a doutrina espírita. Se populariza com a doutrina espírita. E especificamente com o Chico Xavier no Brasil. Né? Nem com o Kardec isso se popularizou. O Kardec trouxe informações básicas, né? Até informações de outros planetas e tal, de vida em outros planetas. Mas quem populariza esse conhecimento dessas colônias foi Chico Xavier. Edelson. Oi. Você falou do professor que você estudou Vedanta? Jonas Mazetti. Jonas Mazetti, então. Ele diz aqui, o estudo do absoluto invariavelmente mudará a sua vida. Por que o estudo do absoluto invariavelmente vai mudar a sua vida? Porque, na verdade, o contato do absoluto, ele é interior. Isso. É a busca, é aquilo que eu falei. Nós, ocidentais, buscamos Deus fora. Nós pedimos coisas para Deus, Deus me ajuda, Deus faz isso, como se ele estivesse fora. Os orientais não têm isso. Os hindus, principalmente, não carregam essa noção que a gente desenvolveu na nossa cultura. Eles não se interessam por entender o mundo espiritual, se tem colônia, para onde vai, se tem transporte, se tem comida, se tem roupa, o que tem lá. O objetivo deles a caminhada deles é a busca do eu, que eles chamam de Atman, né? Que é o ser imperecível e independente. O que é isso? É a essência divina. Veja bem, por que um ser humano pode mudar para melhor? Por que ele muda para melhor? Porque a sua essência é boa. Se a essência do homem não fosse boa, ele não mudaria. Você poderia promover todo o esforço necessário. Ele não mudaria, porque está na essência dele ser ruim. Mas como a nossa essência é divina, o homem é capaz de promover transformações. Então, conforme o ser vai reencarnando, ele vai adquirindo nova personalidade, certo? A personalidade, ela é impermanente, como afirma o budismo. Por quê? Porque ela é sujeita a mudanças. E em cada mudança, nova experiência. O eu, a essência divina, não muda. Ela é imutável. Por isso que os hindus foram em busca da essência divina através, ou seja, por meio do autoconhecimento, da meditação, das práticas da yoga e outras mais. É por isso que a gente afirma que essa busca dos hindus pelo autoconhecimento, pela sua consciência, ela é a descoberta do inconsciente, que o Freud depois acabou desvendando aí na sociedade europeia. Mas antes do Freud, os indianos já haviam conhecido isso faz muito tempo.
Embora, veja bem, pode falar. A Magali falou para nós, então. E o Bhagavad... Termina para mim falar. Isso. Isso, como é que fica? Como é que fica o quê? O Bhagavad... O Bhagavad Gita. Isso. Diante de tudo isso, como é que fica? Ela pergunta. Como é que fica? Não sei, eu não entendi a pergunta. Pede para ela dar uma formulada melhor, que eu não entendi a pergunta, tá? Tá bom, então vou pedir para ela. E o José Joaquim, ele pediu para você explicar qual a razão do banho no Rio Ganges. Ele é considerado um rio sagrado, né? Uhum. O Ganges, frio, as pessoas, eu conheci algumas pessoas que foram para a Índia e disseram que é um rio, mas é um rio tão gelado, mas ele é considerado um rio sagrado. Até hoje faz parte da cultura, né? Então você se banhar nas águas do rio é um problema sério, porque o que acontece? Na Índia, você tem a prática, principalmente das classes inferiores, o pessoal que não tem grana, de cremação, tá? E as cinzas eles jogam no Ganges. Então, muitas vezes você está se banhando no Ganges, você pode estar se banhando das cinzas de alguém que já morreu, né? De restos mortais de uma outra pessoa. Mas veja bem, o Harmon fala o seguinte, que esse rio, ele é tão valoroso, ele é tão impregnado de energia, que as pessoas, por acreditarem que esse rio ele é sagrado, que muitas vezes as pessoas, só de se banharem num rio desse, elas melhoram de muitas coisas. Mas o que está agindo aí? O plano espiritual está agindo, a fé da pessoa, e a própria egrégora que as pessoas vão formando ali naquele ambiente onde elas estão, que oferece essa sacralidade ao rio Ganges. Né? Mas é um rio como qualquer outro. Tá? Mas na cultura deles, eles entendem que aquilo é um rio sagrado, né? Porque faz parte do panteão deles, faz parte da cultura. Então, para a gente entender essa espiritualidade na Índia, nós precisamos primeiro penetrar nesse contexto espiritual indiano, e não tem outro jeito, tá? Você não vai encontrar isso nessa Índia moderna, industrializada, tecnológica. Você tem que entrar nos antigos, nos livros, nos ditos, né, livros sagrados, e entrar ali nas escolas iniciáticas na própria Índia, ou de discípulos, como, por exemplo, o professor Jonas Mazetti, ele ficou muitos anos lá no processo de iniciação. E aí ele volta e ele faz os cursos de Vedanta aqui no Brasil, que não deixa de ser, uma escola de iniciação, não vinculado especificamente com religião, tá? Porque é Vedanta. Ok? Bom, nós tivemos, até aqui tudo bem? Tudo bem. Nós tivemos, para a gente encerrar, duas grandes figuras que eu as considero as mais importantes, pelo menos na virada do século XIX para o século XX, que foram o Vivekananda e o Yogananda. A história, a junção do conhecimento espiritual do Oriente para o Ocidente e a proposta de se pegar aquilo que o Ocidente faz melhor e levar para o Oriente, ela nasce no final do século XIX. Né? Vamos dizer assim, que o Oriente invade o Ocidente, né, trazendo ali os seus gurus, a cultura védica, né, que é um mundo completamente diferente do mundo ocidental. Começa ali em 1893, no Parlamento Mundial das Religiões, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Tá? Esse evento, na verdade, ele foi uma tentativa de se estabelecer uma espécie de um diálogo mais cordial entre as religiões conhecidas. E nesse evento específico, duas figuras se destacaram, que foi o Swami Vivekananda, tá? Conhecido como o pai da expatriação da Índia, né? Ele trouxe o Vedanta e a Yoga no evento, e o Anagarika Dharmapala, que trouxe o budismo Theravada, que é a tradição mais antiga do budismo. Esses dois personagens, tanto o Vivekananda quanto o Anagarika Dharmapala, eles revolucionaram o congresso, tá, gente, esse evento, porque todo mundo só queria ouvi-los. E essa foi justamente uma resposta ao próprio positivismo do francês Auguste Comte, que influenciou muitos intelectuais e cientistas ocidentais. Então, o Vivekananda,
ele vem manifestar as suas ideias nos Estados Unidos, juntamente com o Anagarika Dharmapala, ou seja, ele começa a trazer uma proposta principalmente de tolerância, pedindo que as pessoas analisassem a proposta com os olhos do coração, abrissem a sua mente e procurassem entender o que estava acontecendo na Índia. Então, esse parlamento fez uma mundial das religiões, ele teve uma importância, porque ele uniu, ele trouxe o pensamento oriental para os Estados Unidos. E o Vivekananda acabou adquirindo uma popularidade, tanto com o Vedanta e a Yoga, e o Anagarika Dharmapala com o budismo, que isso começou a pegar nos Estados Unidos. Olha só, os Estados Unidos, um país protestante, de colonização protestante. Para o Vivekananda, ele trazia, a ideia dele era uma espécie de democratização espiritual, um humanismo espiritual, formando uma aliança para uma unidade mundial. É engraçado porque, assim, esses yogis, né, esses swamis, esses mestres indianos, eles morriam muito cedo. O Vivekananda morreu com 39 anos. Viveu muito pouco. Então, você percebe que era uma pessoa que ele só veio para trazer uma mensagem. E ele consegue trazer isso para o Ocidente. Esse humanismo espiritual ficou muito forte no desenvolvimento da sua proposta nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Na cabeça do Vivekananda, ele pensava assim: se nós conseguirmos levar o progresso material do Ocidente para o Oriente, para a Índia, porque a Índia é um país miserável, principalmente no final do século XIX, e trazer a espiritualidade da Índia para o Ocidente, nós teremos a civilização perfeita. Nós teremos a civilização perfeita. Porém, a gente sabe que as coisas não aconteceram dessa forma, mas o pensamento oriental começou a preparar o terreno. Olha só como é interessante, porque logo depois, principalmente hoje, né, nesse mundo globalizado, onde se alimenta o povo com programas de televisão emburrecedores, né? Ou seja, é impressionante ver uma pessoa parada na televisão assistindo uma coisa que você fala: o que está te agregando isso, pelo amor de Deus? Não é nem um entretenimento saudável, né? É um emburrecimento mesmo, né? Uma alienação. Então, quando você vê esses espíritos trazendo essas propostas de alta espiritualidade, isso choca, né? Isso choca as pessoas. Mas eles estavam preparando o terreno. Tá? Ele acreditava, principalmente o Vivekananda, que o estudo dos Upanishads, do Bhagavad Gita, do Ramayana, do Mahabharata, que são obras que compõem aí a série dos livros sagrados hindus, seria uma forma de você trazer esses conhecimentos para as pessoas e as pessoas não serem enganadas por sacerdotes sem escrúpulos. Porque também tinha isso na Índia, tá? Também existiam sacerdotes na Índia que queriam manter o povo, continuar mantendo o povo na ignorância. Então, o Vivekananda, ele percebeu isso. E ele lança essa proposta: levar o conhecimento da espiritualidade para o Ocidente e trazer essa evolução, essa tecnologia, essa coisa da vida material, do conforto, para a Índia, que é um país de um contraste social extremamente doloroso. Tá? Depois do Vivekananda, você tem uma outra figura, que é o Paramahansa Yogananda, tá? Que vem depois, né, ele nós já estamos falando ali já do século XX. O Paramahansa Yogananda chega nos Estados Unidos, também trazendo a Kriya Yoga, né, onde ele lança uma proposta de espiritualização muito grande ali, e pegou, eles lotaram, né, eles começaram a criar vários núcleos de espiritualização pelos Estados Unidos, e o Yogananda adquiriu uma popularidade. Se vocês olharem as obras do Yogananda, principalmente um dos livros que eu recomendei para vocês, que é o Autobiografia de um Yogi, tem fotos do Yogananda em congresso nos Estados Unidos, tá entupido, tem gente até no telhado. Então ele popularizou a yoga, ele popularizou
conhecimento védico, né, nos Estados Unidos. E foi uma figura extremamente carismática, né? Também morreu cedo. Esses yogis eram impressionantes. O Yogananda, ele se retirou de um ambiente em que ele estava com os seus discípulos, entrou para o seu quarto, fez uma respiração yogi e desencarnou. Interessante, né? Então, gente, eu queria, para encerrar esse nosso módulo, fazer um gráfico mental, que é o seguinte: nós vamos perceber, deixa eu só tirar a apresentação. Antes de você fazer o gráfico, você quer ouvir a pergunta da Magali de novo, por favor? Ela diz, referente ao livro, o seguinte: referi-me ao significado do livro. Tem um que ganhei de um indiano, e este livro para ele era tudo, e o chamava o livro de ouro. Na minha ignorância, nunca consegui entender tudo isso. O Bhagavad Gita você veja o Bhagavad Gita como o nosso Antigo Testamento, tá? Ele é o Antigo Testamento. Isso, eu tenho esse mesmo, também que você tem essa edição. O Bhagavad Gita é o Antigo Testamento indiano, tá? O Bhagavad Gita é um livro simbólico, né? Ele conta a história da relação entre Arjuna e Rama, né? E Krishna, né? E se você olhar a história do próprio Krishna, tem um outro livro, a Mazé conhece, Os Grandes Iniciados. Tá? Deixa eu pegar aqui. Esse livro aqui, Os Grandes Iniciados, ele vai contar uma parte da trajetória humana, principalmente no campo da religião e da filosofia. E ele conta uma parte da história de Krishna, que é o que está no Bhagavad Gita, tá? Que é a relação de Krishna e Arjuna, o seu discípulo, né? Parece grego porque a gente não tem a mentalidade oriental, não tem a mentalidade dos hindus para entender o significado da simbologia, né? Teria que fazer um curso, e tem na internet, tá? Eu vou te recomendar depois, eu vou recomendar no grupo depois uma aula da professora Lúcia Helena, onde ela fala do Bhagavad Gita, aí você vai se encaixar de forma um pouco mais tranquila na obra. Mas ela é uma obra recheada de parábolas, né, de ensinos parabólicos. Então, como a Bíblia. Então, o que acontece? Se você ler a história do Krishna, que está aqui nos Grandes Iniciados, que ele faz um apanhado do Bhagavad Gita, se você ler a história do Krishna, você vai achar que você está vendo a história de Jesus na Índia. São quase as mesmas coisas. É interessante. Isso leva a muitas especulações a respeito de: será que copiaram deles? Eu diria para vocês que pode se tratar do mesmo espírito, vivenciando situações muito parecidas. Aí entra aquelas teorias, né? Aquelas ideias de que Jesus, que inclusive até está no livro Sublime Peregrino do Ramatiz, né? Que Jesus teria reencarnado em outras personalidades antes da personalidade de Jesus. Essa não é uma teoria de Ramatiz, essa é uma teoria oriental. Os orientais também entendiam dessa forma. Para mim é perfeitamente compreensível isso. A mentalidade ocidental é que não consegue entender dessa forma, tá? Mas essa é outra conversa. Beleza? Ok? Mas o Bhagavad Gita é um livro parabólico, gente. É um livro iniciático com uma simbologia extremamente rica. Antes de você fazer o gráfico, ainda a Jacira pergunta: além da meditação, o que podemos trazer para a nossa cultura como aprendizado? Além da nossa cultura para aprendizado? Puxa vida. Olha, a cultura do Oriente, ela tem aspectos muito ricos. Eu não daria assim nenhuma dica específica, por quê? Porque vai muito do próprio perfil psicológico da pessoa. Você tem a meditação guiada, você tem a meditação silenciosa, você tem diversos tipos de... a meditação transcendental, você tem a yoga, que é uma escola que abarca uma série de conhecimentos. A yoga não é só aquelas posturas, tá? Aquilo é uma parte da yoga, tá? Você tem alimentação,
a Jéssica colocou aqui, a yoga ela trabalha muito com a questão da alimentação, a yoga trabalha muito com a questão da respiração, porque nós ocidentais não sabemos respirar direito, tá? Então, se você buscar na yoga, por exemplo, na verdade você vai encontrar uma série de coisas que estão conectadas com a própria doutrina espírita. É que a visão do Kardec é ocidental. Leiam a obra O Espiritismo, e que é do Armand, qualquer, Religiões e Filosofias, é isso? Mas eu esqueci o nome da obra do Armand. Religiões e Filosofias, tem o Espiritismo e a Última Revelação. Religiões e Filosofias e o Espiritismo e a Última Revelação, do Armand. Mas são 2 livros diferentes. Sim, ele te dá ele te dá uma noção das propostas que essas filosofias oferecem, tá? Mas procura, por exemplo, no YouTube, o Jonas Mazetti, né? Mazetti com S, 2 T's e um I no final, que vocês vão encontrar umas coisas muito legais dele. Fora as aulas da professora Lúcia Helena, que você não pega uma aula ruim dela, né? Do Instituto Nova Acrópole, tá bom? É questo. Chegamos ao final. Hilarion de Montenegro relata uma de suas obras que Krishna é uma das reencarnações do Cristo planetário. Então, pois é. É o que eu acabei de falar. Então, assim, para a mente ocidental, isso é inconcebível, né? Ah, porque nunca ouviu isso do Espiritismo? Pois é, mas o Espiritismo não tá, ele não veio para trazer tudo, ele veio para trazer uma parte, para colaborar, né? Quem acha que ele veio para trazer tudo, está inventando um dogma. Ele veio para colaborar. O Armand via que era, na atualidade, eu vejo assim também, que é a proposta mais avançada. A proposta do espiritismo é avançada. Quem não são avançados são os espíritas. Tá? Tem espírita mala pra caramba por aí, viu? Pelo amor de Deus. Ok? É isso, meus queridos. Se ninguém tem mais nada para falar. Nosso último encontro, semana que vem. E eu só queria, antes da gente encerrar, pedir para a nossa companheira, Janice, onde está tu? Estou aqui. É com você agora. Ok. Então, eu vou ler um poema que é de Kabir. Kabir viveu na Índia, aproximadamente, existem algumas dúvidas sobre o período exato, mas foi na Idade Média, aproximadamente entre 1398 a 1518. Ele vem de uma família convertida ao Islã. Em vida, ele conseguiu ser respeitado por hindus e muçulmanos, e é o poeta mais citado no mundo hindu moderno. Eu li o poema, e só para... Eu vi que o Edélcio citou o ascetismo, mas eu não sabia o que era a seta. Então, a seta é um devoto dedicado às orações, tá? E Maya é um véu ilusório que recobre a realidade de unidade unitária e lhe dá a aparência fragmentada e múltipla do mundo do fenomenal. Então, tem bastante conteúdo na internet sobre Kabir, vários poemas, é realmente muito bonito. Eu vou ler o poema número 5, que diz: ó, asceta, como é difícil renunciar à Maya. Quando renunciei ao lar, apeguei-me às roupas. Quando renunciei às roupas, apeguei-me aos farrapos. Renunciei à paixão e inflamei-me com a raiva. Renunciei à raiva e enregelei-me com a acidez. Quando venci a acidez, enchi o peito de orgulho. Minha mente ainda presa na vaidade da renúncia. Apenas quando a mente se aquietou, foi que, enfim, pude sorrir para Maya. Antigas memórias e nova concentração fundiram-se, então, em minhas palavras. Kabir diz: escutai, meus bons irmãos. Somente um em 1 milhão resolveu este mistério. Para vocês verem como é interessante, né? Depois, Janice, depois você joga, a hora que eu abrir o grupo lá, você joga essa poesia lá, por favor. Tá, pode deixar. E depois eu vou pedir para a Benice também colocar o material dela lá para gente, tá? Eu trago essas poesias, esses contrastes, porque é justamente
enriquecedor para todos nós entendermos como cada escola, como cada pensador na sua cultura está buscando a espiritualidade. E a gente tem como unir essas coisas, a gente tem como complementá-las umas com as outras. Essa foi a proposta do Vivekananda, do Yogananda, do Anagarika Dharmapala, com o budismo nos Estados Unidos. Ou seja, vamos unir as propostas. O problema é que as religiões monoteístas, elas se negam a esse tipo de coisa. Elas se negam. Tá? E, infelizmente, muitos espíritas também se negam a isso. Tá? Mas, enfim, cada um fala por si. Eu queria encerrar, então, com o gráfico que eu falei que eu ia fazer, que é o seguinte: isso foi uma maluquice que eu trouxe, que eu criei na minha cabeça, foi uma conclusão que eu cheguei. Veja bem, como que o Oriente chega, como que o Oriente, a visão, a espiritualização do que o Oriente tem, como que ela chega no Brasil? Veja bem como é curioso. Primeiro sai da Índia e vai para os Estados Unidos com Vivekananda, Anagarika Dharmapala e depois o Yogananda. Ali ela se estabelece. Ali ela prolifera, principalmente com as escolas de Kriya Yoga do Yogananda. De lá, desce para a América do Sul e vem para o Brasil, formando aqui em São Paulo o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, no início da década de 20. Depois que isso se estabelece, você vai ver o quê? A chegada do Razin e do Ramatiz na Federação Espírita do Estado de São Paulo com Edgar Armond. Pensem nisso. Se isso não é uma logística espiritual. Vivekananda e Yogananda e Anagarika Dharmapala nos Estados Unidos, no congresso, no evento do Parlamento das Religiões, 1893. Pegou fogo, os norte-americanos adoraram, claro que eles também foram muito criticados e tal, mas principalmente a Kriya Yoga do Yogananda criou, até hoje existe lá. De lá começa a descer para o Brasil com a criação do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que começou a traduzir obras esotéricas no Brasil. Isso foi fundamental para a espiritualização aqui. E depois você vê duas figuras emblemáticas hindus orientais aparecerem no movimento espírita. Primeiro é o Razin, que aparece para o Edgar Armond, que era amigo do Edgar Armond, espiritual. E funda a Escola de Aprendiz do Evangelho, que é um processo iniciático, com características orientais, mas com base no Evangelho de Jesus. E você vê na mesma sequência ali, praticamente paralelo, vamos dizer assim, a chegada do Ramatiz com o Hercílio Maes em Curitiba, no Paraná, em 1950. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que esses dois espíritos fizeram questão de se apresentarem como orientais, num movimento espírita extremamente preconceituoso? Por que eles fizeram isso? Eles sabendo, porque assim, o movimento espírita aceita mentor, padre e freira. Mas se falar que o cara tá de turbante, é o espírito obsessor. Entendeu? O movimento espírita é um negócio... Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Armond enfrentou barreiras. O Armond foi um trator. Tá? Esses espíritos... Exatamente, Sônia. Esses espíritos fizeram questão de se apresentar. Isso não é preconceito espírita, isso é preconceito de espírita. Entendeu? Então, eles fizeram questão de se apresentar como orientais, por quê? Eu gosto muito de uma fala. Nós começamos a produzir um documentário, um filme, sobre o Ramatiz. Em uma das falas de uma das pessoas que a gente gravou, ele diz assim: o mundo, gente,
tem que dar certo para todo mundo, não tem que dar certo só para um grupo. Se não der certo para todo mundo, não dá certo para ninguém. Então, o que eles quiseram dizer, a mensagem que eles estão passando é essa. Olha, nós somos do mundo. Nós somos espíritos. Nós não somos espíritas. Ou a gente acha que vai desencarnar e vai ter a fila dos espíritas, dos protestantes, dos hinduístas. Não vai ter nada disso, pelo amor de Deus. Isso é uma ignorância acreditar num negócio desse. Ah, vou para uma colônia só de espírito. É mesmo? Você já viu o Nosso Lar? Já leu o Nosso Lar? Você viu quem que vai para lá? Né? Então, assim, o mundo... Eu gosto muito de uma expressão que um aluno uma vez usou em aula. Ele falou, professor, sabe por que o mundo, o planeta Terra se chama globo terrestre? Não, porque ele é redondo, é um globo. Se ele fosse plano, ele não seria, né? Ou seja, não seria, porque ele é redondo e não plano, porque se fosse plano, ele seria completamente diferente, ou seja, não seria globo, seria globeta. Então, assim, o mundo é de todo mundo. Por isso que ele é redondo, né? Ou seja, você vai rodar e você vai cair no mesmo lugar, camarada. Você pode ir para o lugar que você for. As necessidades humanas são iguais em todos os lugares. Seja em países onde você tem o maior índice econômico, necessidade humana é em todo lugar. Carência afetiva todo mundo tem em qualquer lugar. Solidão todo mundo sente em qualquer lugar. Então, quando você consegue unir propostas, claro, respeitando cada um o seu terreno, as suas condições, e unir naquilo que aquilo que as religiões têm em comum, dá certo. Porque é aquilo que eu falei em aula passada, as religiões não são iguais. Mas é justamente essa diferença. A Índia consegue conviver com isso. Não é na diversidade que eles conseguem a unidade. Eles têm uma base. Evolução, reencarnação e karma. Ora, por que nós também não conseguimos conviver com uma base estrutural? O Kardec trouxe essa proposta. Os postulados espíritas. Nós aqui fazemos disso um balaio de gato e material para segregacionar as pessoas. Ok? No livro o quê? Mas mais alguma coisa aí? A Janice, apenas estou aqui. Eu estava tentando abrir o microfone. A Janice ainda lembra que no livro da Transição Planetária, fala sobre o tsunami e havia no momento do resgate espiritual figuras espírita, padre, muçulmano, orando as suas orações, todos juntos. Né? Tá vendo? Ou dá certo para todo mundo ou não dá certo para ninguém. Meus queridos, um beijo para todo mundo e até o nosso último encontro na próxima semana. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite, valeu. Gratidão. Tchau, gente. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, obrigado. Obrigado, Benício e Oswaldo. Obrigado. Obrigado, Janice. Obrigado, Regina. Boa noite. Obrigado a todo mundo. Rosa. Gratidão. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, Jacira. Boa noite, Leonice. Abração, Edeus. Valeu, querido Vladimir. Que prazer falar do Oriente, não? Tô bom, né? Muito obrigada. Na semana a gente vem de Mas ela queria prosseguir por 3 anos. Não, fazer uma escola. Sim, escola do professor Adelson. Vixe, Maria, aí você me põe no umbral. Não quero não. Boa noite, gente. Tchau. Uma boa semana.